Cumprimento, agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 15ª sessão ordinária do ano 2024. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Marcos Paulo Corradini, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis. Presente. André Luiz da Silva Roy. Presente. Claudemir da Silva Homem. Presente. Claudemir Roto. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Deuclésio Vanderlei Groto. Presente. Fernando Antunes. Presente. Marcos Paulo Corradini. Presente. E Wilson Ney Sereno. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, declaro abertos os trabalhos deliberativos desta sessão. Convido o vereador Wilson Ney Serena que proceda à leitura de um texto bíblico. Honroso é para o homem e desviar-se de questões, mas todo tolo se entremeterá nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Palavra do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 14ª sessão ordinária do ano 2024. Ata 14 de 2024. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 8ª legislatura. Realizado no dia 6 de maio de 2024, às 19 horas. Sob a presidência do vereador Claudinei Vieira e secretariado pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 14ª sessão ordinária de 2024. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal, com a presença de todos os vereadores. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Claudemir Roto para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciaram-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 13ª sessão ordinária de 2024, sendo aprovado por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Na pauta, a seguinte projeto de lei 19/2024, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 14.532.713,20, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei 20/2024 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 483.320,68, aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei 21/2024 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 2.913.000, aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei 22/2024 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$ 998.000, aprovado em segunda votação. Na sequência, foram lidas as mensagens dos projetos de leis encaminhados para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Mensagem 29/2024, do projeto de lei 29/2024, que altera dispositivos da Lei Municipal 2106, de 20 de março de 2024, que dispõe sobre a concessão de incentivos ou benefícios para instalação de indústria de artefatos diversos de metal e aço, e da outras providências. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Não havendo vereadores inscritos para a palavra livre e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, Nelly Grote, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão.
Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 23 de 2024. Projeto 23 de 2024. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do município um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 1.537.185,36, destinado às seguintes dotações orçamentárias. Obras e instalações, R$ 1.254.177,50. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 283.107,86, totalizando R$ 1.537.185,36. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito que trata o caput do presente artigo, será utilizado como recurso na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Federal 4.320/64, o superávit financeiro do exercício anterior da fonte 505, ROIT de Itaipu, no valor de R$ 1.537.185,36, conforme o quadro abaixo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 17 de abril de 2024. Lei de Inês Guilherme Prates, prefeita municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 23 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 26 de 2024. Projeto de lei 26 de 2024. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito nacional especial, suplementar e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir no Orçamento Geral do município um crédito adicional especial suplementar até o limite de R$ 2.900.630, incluindo no LOA vigente na seguinte dotação orçamentária: Secretaria de Assistência Social, Departamento de Gestão de Assistência Social. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito que trata o caput do presente artigo, será utilizado como recurso na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal 4.320/64, o superávit financeiro do exercício anterior da fonte 505, ROIT de Itaipu, no valor de R$ 2.900.630, conforme o quadro abaixo. Artigo 3º. Fica incluídos no PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LUA, Lei Orçamentária Anual vigente, as ações e ou prioridades constantes nas especificações descritas no quadro do artigo 1º desta. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 18 de abril de 2024. Lei de Inês Guilherme Prates, prefeita municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 26 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 27 de 2024. Projeto de lei 27 de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em nome do município de Itaipulândia, sob forma de doação, bens imóveis que especifica e da outras providências.
O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, em nome do município de Itaipulândia, Estado do Paraná, sob a forma de doação, o bem imóvel a seguir relacionado. Primeiro, parte do lote urbano 364B1 da gleba 16 do imóvel Guaracá, perímetro urbano do distrito de São José do Itavó, município de Itaipulândia, matriculado sob o número matrícula 29565, no cartório de registro de imóveis da comarca de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, originando o imóvel a ser denominado de lote urbano 364B4 da gleba 16, com a área de 1.467,34 metros quadrados, de prioridade de Marcos Fux, conforme mapa e memorial descritivo. Artigo 2º. O imóvel objeto do recebimento de doação de que trata a presente lei passará a integrar o patrimônio público municipal, com a destinação exclusiva para regularização de arrumamento existente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 25 de abril de 2024. Lei de Inês Guilherme Prates, prefeita municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Presidente, só pela ordem, quero primeiro aqui agradecer as comissões por ter agilizado a questão dos pareceres nesse projeto. Agradecer também ao Marcos Fux, tá, pela doação da área, praticamente aí 1.500 metros quadrados de área, né, Fux, que vai dar acesso lá a uma caixa d'água, né, onde que é beneficiado lá em torno de 30 famílias, mais ou menos, pelo que eu fiz um levantamento lá. Então, agradecer pela doação, tá? Agora estamos aqui votando hoje à noite em primeira votação. O presidente já marcou uma sessão extraordinária para amanhã cedo, às 8h30, justamente por causa desse projeto, né? Para dar prioridade. Então, amanhã à tarde já vai estar na mão da prefeita, né? E assim pode sancionar a lei. E que daí o município faça a parte dele, que é fazer a parte do acesso, né? Que é fazer galerias e fazer calçamento, ou que seja asfalto, né? Mas, enfim, daí cabe ao município. Mas, mais uma vez aí, Fux, muito obrigado pela doação, tá? Dessa área, né? E pode contar sempre com nós aqui, tá bom? Desde já, meu voto aí favorável. Pela ordem, senhor presidente, quero aqui também, primeiramente, parabenizar o Marcos Fux por estar fazendo essa doação, onde vai ser aí um ponto turístico religioso, né, Marcos? Onde todos poderão fazer suas orações, fazer suas crenças, né? Enfim, todos terão direito a isso e nada mais justo, né, do que agradecer em especial o Marcos Fux por estar fazendo essa doação aí, onde todos poderão poder curtir, né, poder ir lá fazer suas orações, fazer suas promessas, enfim, pagar promessas, né? Acho que vai ser um ponto turístico muito bom, ficou muito bonito lá, Marcos, parabéns também pelo loteamento. E agradecer aqui aos vereadores, aqui, nós da comissão que se empenhamos aí para dar o mais rápido possível o parecer para estar aprovando com urgência esse projeto aí. Parabéns, Marcos. Senhor presidente, com sua licença, gostaria de parabenizar os colegas vereadores, principalmente o senhor presidente, pela celeridade no processo e por já convocar a extraordinária para amanhã para a gente fazer esse negócio acontecer logo, né? Em sequência, eu parabenizo o Marcos Fux pela visão que tem de empreendedorismo, por acreditar no nosso São José do Itavó, que muitas vezes nem o próprio poder público acredita, né? Aí vem um civil e acredita no São José do Itavó. Isso deixa a gente muito feliz. Amanhã, já chegando nas mãos da prefeita, já sanciona a lei, e já comece, a gente pede ao planejamento que não tenha essa morosidade, essa demora, e que agilize a questão de infraestrutura dos projetos, e pode ter certeza que a Câmara vai ser rápida no que compete a ela, né? O que dependemos agora é o setor lá de planejamento da prefeitura. Até porque já está marcada a data de inauguração do santuário, 14 de junho. Tá? Inclusive, a união das religiões é algo louvável nessa situação. O padre Ademar, que comprou a parada e gostou muito da situação, está sendo um grande parceiro, doou até o sino já. Já temos o sino lá no santuário, né? E fez um pedido que todos os vereadores unidos, né, porque todos estão na mesma causa, fizessem o projeto de lei
chamando aquela rua de Rua dos Peregrinos. Trago aqui o pedido do Padre Demar a todos os vereadores. Então isso mostra mais um atrativo turístico e turístico religioso do nosso município. Mostra que estamos pensando lá na frente e se tornaremos um polo de turismo religioso. Com tudo isso, lembrando que vai aumentar ainda mais o movimento no São José do Itavó. Então nós ainda temos algumas calçadas para serem feitas, temos ruas que esses vereadores ainda não cansaram, porque eles não cansam de pedir, não. Mas já pediram bastante asfalto em algumas ruas, calçadas, bem como infraestrutura do bem de toda a comunidade lá. Vale lembrar, mais uma vez, o campo também, que o pessoal vai ver aquela situação deplorável lá. Então a gente pede que seja rápido a questão do planejamento, fazer andar esses projetos pela nossa comunidade. Muito obrigado. Quero aqui também parabenizar aí o Marcos Fux, por essa iniciativa que vai estar lá resolvendo duas situações de dois problemas gravíssimos que tinha lá. Lá existia uma caixa d'água para a comunidade, onde essa caixa d'água foi feita no passado sem planejamento. Não tinha lá uma ligação para chegar nessa caixa d'água. E a comunidade que recebia essa água, então, passava por algumas dificuldades quando precisava lá resolver algum problema. E com essa estrada vai estar resolvendo essas duas situações. Pelo investimento do empresário que está lá, um ponto turístico, e a caixa d'água, que é um principal objetivo, é resolver aquela situação daquela comunidade. Mas parabéns aí por essa iniciativa, e eu não poderia aqui deixar de parabenizar, né? Tudo acontece nessa Câmara, porque aqui eu sempre falo, tem oposição para as coisas ruins, né? As comissões dessa Casa de Lei, os vereadores aqui, não deixa os projetos ficarem engavetados, cumprindo aí seus prazos de 20 dias. Inclusive, nós não vamos estar com nenhum projeto, né, Nelly, parado na gaveta, justamente pela agilidade de cada vereador aqui que faz parte das comissões. Então, assim, ninguém faz trabalho sozinho. Aqui trabalhamos numa equipe e é isso que essa Casa de Lei vem mostrando para a população. Parabéns a cada um dos senhores. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 27 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 28 de 2024. Projeto de Lei 28 de 2024. Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulã, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do município um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 1.955.520,87, destinado às seguintes dotações orçamentárias. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito que trata o caput do presente artigo, será utilizado como reforço na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Federal 4.320/64, o superávit financeiro do exercício anterior da fonte 505, no valor de R$ 1.555.520,87, conforme o quadro abaixo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulã, Estado do Paraná, 25 de abril de 2024. Cleide Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 28 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 29 de 2024. Projeto de Lei 29 de 2024. Altera dispositivos da Lei Municipal 2106, de 20 de março de 2024, que dispõe sobre a concessão de incentivos e ou benefícios para a instalação da indústria de artefatos diversos de metal e aço e da outras providências.
A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 2º da Lei Municipal 2106 de 2024, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A seleção de escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico. Parágrafo 1º. No edital de licitação deve ser exigido das licitantes para fins de habilitação e requisitos mínimos estabelecidos no artigo 3 desta lei. Parágrafo 2º. O critério de julgamento será o comprometimento de atendimento mínimo dos incisos 9, 10 e 11 do artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. O critério de julgamento será fechado e será declarado vencedor a licitante que obtiver a maior pontuação com o somatório dos resultados dos itens a seguir. Primeiro, número de empregos diretos a serem gerados. Primeiro colocado, 5 pontos. B, segundo colocado, 3 pontos. C, terceiro colocado, 1 ponto. Segundo, experiência no ramo de atividade industrial de metal e aço. A, primeiro colocado, 5 pontos. B, segundo colocado, 3 pontos. E C, terceiro colocado, 1 ponto. Terceiro, provar maior capacidade de investimento de recursos próprios. Em reais. A, primeiro colocado, 5 pontos. B, segundo colocado, 3 pontos. E C, terceiro colocado, 1 ponto. Parágrafo 4º. Havendo empate, será declarada vencedora do certame o licitante que obtiver a maior pontuação conforme a ordem a seguir. Primeiro, experiência no ramo de atividade, indústria de metal e aço. 2. Para maior capacidade de investimento de recursos próprios. 3. Número de empregos diretos a serem gerados. Parágrafo 5º. Persistindo a empate, seguirá os critérios definidos no artigo 60 da Lei 14.133 de 2021. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Terceiro, revoga-se as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 12 de maio de 2024. Cleide Inês Gribe Prates, prefeita municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, presidente, já fico a favor na alteração do dispositivo. Também queria dar os parabéns a toda a equipe administrativa que correu atrás para desembaraçar o antigo laticínios, né? Muitos anos parado, tinha bastante força, era de um ex-deputado que era proprietário então do bem, e foi longos anos, vereadores, essa discussão, tira a máquina, põe máquina, e no final das contas agora, graças a bom Deus, conseguimos, juntamente a prefeitura, o jurídico, conseguiu desembaraçar e vai dar seguimento no novo projeto. Então já queria ficar favorável nessa alteração. Belas palavras aí colocado pelo vereador Nego. O projeto 29, projeto de suma importância para aquela comunidade de Santa Inês. Um empreendimento feito pelo município, gastado milhões, e está aí parado há mais de 10, 15 anos, sendo depredado por vândalo e muitas coisas, foi roubado. Agora procura aí a prefeita, com a sua equipe, dar um destino para aquele empreendimento. Então está de parabéns aí a administração municipal por ter essa visão, né? Num lugar onde que estava lá causando prejuízo para o município, buscar nele a geração de emprego. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 29 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da moção de apoio 01 de 2024. Moção de apoio 01 de 2024. Os vereadores que está
subscrevem, vem respeitosamente com amparo no artigo 149 do Regimento Interno, submeter ao plenário a seguinte moção de apoio ao Congresso Nacional, em razão de movimento de afronta ao Conselho Federal de Medicina, iniciado com a publicação da Resolução 2378 de 2024, que seja desagravado o referido Conselho e mantido em suas atribuições próprias. Impõe-se ao Poder Legislativo, através de legítimos representantes da coletividade, o apoio ao Congresso Nacional, e requeremos, após cumpridas as formalidades regimentais e o ouvido do plenário seja oficiado aos gabinetes dos presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Itaipulândia, Paraná, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de apoiar o Conselho Federal de Medicina. Diante das graves ameaças à vida, esta moção é motivada pela movimentação iniciada com o objetivo de desqualificar a Resolução 2378 de 21 de março de 2024, publicada no DOU. No dia 3 de abril, a referida resolução prescreve em seu artigo 1º que, artigo 1º, é vedado ao médico a realizar do procedimento de assistólia fetal, ato médico que ocasiona a feticídio previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei, ou seja, feto oriundo de estupro, quando houver a possibilidade de sobrevivência do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. A sistólia consiste na introdução de cloreto de potássio diretamente no coração do nascituro, causando a sua parada cardíaca. O procedimento está sendo propositalmente introduzido para facilitar a prática do aborto entre o 5º e o 9º mês de gestação, pois sem a sistólia o bebê nasceria vivo e teria que ser morto fora do útero. Um procedimento traumático, inclusive, para os profissionais da área de saúde que dispõem a trabalhar com o aborto. Recentemente, contra as normas técnicas, o Ministério da Saúde em vigor, nas quais desaconselha-se o aborto após a 20ª semana. O Ministério Público tem insistido que o Código Penal de 1940, ao não punir o aborto em caso de estupro, não teve intenção de impor limites à prática, uma vez que o seu artigo 128, que dispõe sobre o tema, não teria fixado limites de idade gestacional. Ocorre, porém, que está sendo esquecido que a mortalidade materna em consequência de um parto cesáreo em 1940, o único modo possível de se realizar aborto tárdio naquela época, estava em torno de 20%. As mulheres poderiam morrer devido à septicemia decorrente de uma infecção, pois não estava ainda disponível a penicilina, nem os demais antibióticos. A penicilina, que baixou a mortalidade materna após o parto cesáreo praticamente a zero, somente começou a ser infundida na prática média após a Segunda Guerra Mundial. Por este motivo, em 1940, a prática do aborto no 2º e 3º trimestre da gestação era algo impensável. E, caso fosse tentando, seria visto como um infanticídio e não como um aborto. Este foi o motivo pelo qual o legislador não colocou um limite gestacional para a punibilidade do aborto em caso de estupro. Legisla-se sobre realidades, não sobre hipótese reconhecidamente impossível. Por este motivo,
entendemos que o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução 2338-2024, oportunamente equipará com clareza a realização do procedimento de assistólia fetal em um ato médico que ocasiona o feticídio. Esta moção também sugere respeitosamente as duas casas no Congresso Nacional análise da possibilidade de se criar a legislação proibindo a chamada assistólia fetal. Portanto, pretende-se por meio desta moção manifestar-se expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao excelentíssimo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao Conselho Federal de Medicina para a defesa do direito à vida, inerente por si mesmo e todo o ser humano, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, afirma em seu artigo 3º, todo ser humano tem direito à vida. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. O parágrafo único do artigo 1º da nova atual Constituição declara que todo o poder emana do povo é exercício por meio de seus representantes, de quem, portanto, esta moção se faz a voz, através de diversas pesquisas realizadas por vários institutos. Tem-se encontrado invariavelmente que a posição do povo brasileiro é majoritariamente contrária ao aborto. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como manifestação de nossa mais veemente preocupação de apoio às seguintes autoridades, conforme segue. Excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, senador presidente do Senado Federal. Senador Federal, anexo 2, Ale Teotônio Vilela, gabinete 24, Brasília, Distrito Federal. Excelentíssimo senhor Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, edifício principal, pavimento superior, ala, Brasília, Distrito Federal. Câmara Municipal de Itaipulana, em 7 de maio de 2024. Vereadores: André Luiz da Silva Roy, Fernando Antunes, Adolfo Florencio Prey, Claudemir Roth, Marcos Paulo Corradini, Claudinei Vieira, Deoclésio Vanderlei Grot, Claudemir da Silva Homem e Wilson Ney Sereno. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões de Constituição, Justiça e Redação. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 30 de 2024. Indicação 30 de 2024. Vereador Claudemir Roth indica a prefeita municipal, excelentíssima senhora Cleide Inês Guilherme Prates, que seja instalado climatizador de ar e lâmpadas de LED nos ginásios de esportes localizados na comunidade de São José do Itavó, Santa Inês, Caraburu, Esquina Gaúcha e no município de Itaipulândia, Paraná. Justificativa: é uma necessidade da instalação de climatizador de ar nos ginásios de esportes das comunidades do município, em virtude do calor intenso que se intensifica ainda mais com a prática de esportes e a movimentação dos atletas durante os jogos, sendo também uma reivindicação dos munícipes e pais de alunos que praticam atividades físicas nas disciplinas escolares. Também é necessário rever a iluminação nos ginásios, instalação de lâmpadas de LED, para proporcionar maior claridade nos ambientes. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Quero aqui parabenizar o vereador Claudemir por essa indicação. Indicação importantíssima para as comunidades, mas eu vejo que ele não precisa só de ar-condicionado. A maioria dos ginásios, e já tivemos conversa com a prefeita e várias outras indicações aqui nessa Casa de Lei, ele precisa sim de uma reforma meio geral. E quem joga bola, os esportistas, sabe que dia de chuva não se joga bola dentro desses ginásios da nossa comunidade. Chove mais dentro do que fora. Né? Então, assim, a indicação é importante, mas que seja incluído junto com essa indicação tua uma reforma completa
né? Falo isso pelo ginásio da minha comunidade, que eu represento, Esquina Gaúcha. É um ginásio que está totalmente destruído, né? Totalmente destruído, e os ginásios das demais comunidades aí que a gente acompanha, que precisa passar por uma reforma geral. Ordem aí, senhor presidente. Agradeço aí por ter defendido e também cobrado a questão das reformas. Eu não incluí as reformas juntos nessa indicação, porque nós já fizemos várias reformas. Então, não adianta nós estar cobrando reforma aqui, se chega lá no planejamento e para. Então, por isso que eu não coloquei a reforma junto com a indicação dos climatizadores nos ginásios de esporte. Não havendo mais discussão, não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho para os órgãos competentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 31 de 2024. Indicação 31 de 2024, vereador Claudinei Vieira, indica a prefeita municipal, excelentíssima senhora Cleide Inês Guilherme Prates, que seja destinada à antiga escola municipal da sede Santa Inês em casa mortuária, adequando o espaço físico de forma que comporte uma sala para velórios, cozinha e banheiro. Justificativa. Consideramos a estrutura da antiga escola municipal de Santa Inês adequada para o funcionamento de uma casa mortuária, muito importante para a comunidade. É necessário efetuar reforma e adequar os espaços para proporcionar as condições necessárias à nova funcionalidade. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, só para... Eu acho que não é a escola que o senhor está pedindo aqui, é o antigo posto de saúde, né? Que era o antigo posto de saúde. Né? Parabéns pela indicação. Eu tive lá também no último velório que teve lá, e conversando com algumas pessoas de lá, e o dono da funerária, o Neucindo, realmente lá o lugar seria ideal, né? Inclusive, como é um lugar bem grande, de repente a gente poderia até dispensar, de repente até de uma ideia de colocar de repente até a subprefeitura junto, não sei, usar o mesmo espaço, né? Mas a ideia sua é interessante, eu acho que ali é o local ideal para se fazer uma casa mortuária. Eu só vi aqui que está falando antiga escola, mas é antigo posto de saúde, né? Pela ordem, presidente, parabéns pela indicação. Foi um erro formal, não é? É o postinho de saúde que se refere aqui na indicação. E adequar o espaço lá, já tem banheiro, já tem tudo nos lugares lá, já tem mais de um banheiro lá, tem cozinha já, então o nosso planejamento lá consegue fazer, o nosso secretário de obras aí também, dá uma agilidade nesse espaço lá, e a comunidade de Santa Inês agradece, porque lá no Caramulo a gente também passa por esse trabalho também, que nós não temos uma capela mortuária. Tem o clube que poderá ser feito lá também, presidente, mas entendo que no outro dia tem bailão, tem festa, uma situação constrangedora, mas foi feito isso no passado, mas esperamos que em breve lá no Caramulo também consigamos um espaço assim. Mas sobre a indicação 31, presidente, esperamos que seja feita essa reforma e dar esse fim para aquele antigo posto de saúde lá, uma capela mortuária. É porque, presidente, só para concluir, aonde que está a subprefeitura hoje lá de Santa Inês, lá é uma área de lazer, né? Uma lanchonete que poderia estar licitando para alguém tocar aquilo lá e para que usasse aquele laguinho, porque é um ponto bonito, até um ponto turístico lá na comunidade, né? Então, dessa forma, claro que vejo que o espaço ali aí seria ideal para isso mesmo. Né? Quero aqui falar dessa indicação. Foi um pedido daquela comunidade de Santa Inês, mas em nome da comunidade de Santa Inês, eu estendo aí para todas as comunidades. Eu acho que deveria ter uma casa mortuária em cada comunidade, porque geralmente quando perde-se uma pessoa querida daquela comunidade, muitas pessoas não têm como se deslocar daquela comunidade para vir para a cidade. Né? E fica muito chato numa casa festiva, não, onde que é um lugar de comemoração, tá lá velando um ente querido. Então, assim, é o posto de saúde, teve um erro de script aqui, de escrito, né? Então, é lá no postinho de saúde da comunidade de Santa Inês, na onde que já está sendo depredado aquele posto.
Então tem que se fazer alguma coisa, porque senão amanhã ou depois não consegue nem fazer, porque os vândalos vai acabando destruindo, né? Então, assim, eu peço para a prefeita dar uma atenção especial. Se não fazer lá, procure-se um lugar adequado, e mais que faça uma casa mortuária na comunidade de Santo Inês e procura aí estar também buscando da solução para as outras comunidades. É muito importante. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho para os órgãos competentes. Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, passamos para a fase das considerações finais. Não havendo mais nada para ser tratado, cumprindo a finalidade desta sessão, agradeço a presença dos vereadores e declaro encerrada esta sessão. E convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária, dia 20 de maio de 2024, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.